Uma regra importante no processo de derivação acontece quando nós temos as indeterminações. Nós já vimos lá em limite, no cálculo 1, que quando nós tínhamos indeterminação, nós não podíamos encontrar o limite a menos que a gente resolvesse a indeterminação. Aí existiam alguns métodos particulares para resolver a indeterminação, que eram simplificações, que eram substituições, mas nem sempre esse processo é imediato. Contudo, se eu tiver uma função, e eu queira encontrar, por exemplo, o limite dessa função, no caso de uma indeterminação, como a gente fazia, por exemplo, assim, olha, eu quero o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1. Ora, sabíamos que isso aqui era uma determinação, Por que uma determinação? Quando se substitui a tendência imediata aqui, nós teríamos menos 1 ao quadrado menos 1 sobre menos 1 mais 1. Isso seria 0 sobre 0. A famosa determinação. Então, o que a gente fazia? A gente dizia, não dá para resolver, porque pode ser qualquer valor. A gente fazia o seguinte, a gente encontrava o limite de x tendendo a menos 1 e a gente escrevia isso como x mais 1 vezes x menos 1 sobre x mais 1. Quando a gente fazia dessa maneira, a gente simplificava o x mais 1, sobrava o limite de x menos 1, tendendo a 1, e agora não tem problema, eu posso substituir, o menos 1 aqui seria, então, menos 1, portanto, menos 2. Então, esse resultado é menos 2, e não pode dividir 0 por 0, você ia achar que ia dar 1, pode ser qualquer valor. Nesse caso, deu menos 2. Uma técnica de resolver isso, quando eu tenho uma situação como essa, em que a segunda parte não pode ser 0, obviamente, e tampouco a primeira, a gente diz que é possível através de uma coisa chamada de regra de L'Hospital. E como que funciona essa regra de L'Hospital? Vai te mandar para o hospital? De forma nenhuma. Você simplesmente vai calcular o limite a partir das derivadas. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte, eu vou calcular o limite com x tendendo a menos 1, derivando a primeira função e derivando a função de baixo também. Quando zera em cima e zera embaixo, você pode fazer o limite pelas derivadas. E aí você diz que esse limite é igual ao limite, quando x tende a menos 1, de, derivando isso aqui vai dar 2x, derivando isso aqui vai dar 1. Então aí você tem esse novo limite. E aí, claro, quando você usa essa regra muito prática, isso vai dar simplesmente substituindo 2 vezes menos 1, que é menos 2. Veja que é muito mais simples do que fazer dessa maneira. Então a gente pode enunciar essa regra de L'Hospital, tá? Então a gente pode enunciar essa regra como sendo o seguinte: o limite de uma função com x tendendo a a, f de x sobre g de x, quando x tende a a, sendo que f de x vai para 0 e g de x vai para 0. Se as duas forem para 0 pela substituição, então eu posso dizer então, que esse limite de x tende a a, de f de x sobre g de x, ele pode ser calculado pelo limite, quando x tende a a, de f' de x sobre g' de x. Ou seja, deriva em cima, deriva embaixo e calcula o limite novamente. Claro, isso só vai ser possível se o limite existir. Se o limite não existir, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, isso aqui é uma regra muito prática. Inclusive para você evitar alguns cálculos maçantes. Por exemplo, limite de log natural de x, quando x tende a 1, sobre x menos 1. A gente sabe que se a gente colocar, por exemplo, 1 embaixo, zera, e o log de 1 é 0. Mas a gente sabe também que x menos 1 é diferenciável e o log de x também é diferenciável. Então, não vou precisar substituir 1 aqui nas duas para dar 0 sobre 0 para saber que é uma determinação. Então, o que a gente faz? A gente vai aplicar a propriedade da regra de L'Hospital. Vamos derivar o log natural de x
e vamos derivar o x menos 1. Ora, isso aí é bastante simples. Aqui, log natural de x, eu vou colocar limite com x tendendo a 1, log natural de x, 1 sobre x. Limite, a derivada disso aqui, de x menos 1, é simplesmente 1. Então, esse resultado é simplesmente o limite, quando x tende a 1, de 1 sobre x. Como x vale 1, esse resultado é 1. Pronto, encontramos esse limite, sem precisar fazer muito esforço. Beleza? Vamos a outro exemplo. O limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x. Olha, nós sabemos que isso é um limite fundamental, e esse resultado é 1. Contudo, a gente não vai escrever logo 1. A gente vai fazer utilizando a regra de L'Hospital. E se eu substituir 0, vai ficar uma determinação. Então, portanto, isso aqui vai ser o limite, quando o x tende a 0, de quem? Vamos derivar da derivada do seno. Olha, vou só, para não reescrever, eu vou só colocar aqui entre, né? Vou colocar só aqui, vou derivar em cima e vou derivar embaixo. Então, quem é o derivado do seno? Você fala assim, a derivada do seno é o cosseno de x. Quem é a derivada de x? É 1. Pronto. Então, o que acontece? Isso aqui é o limite, quando x tende a 0, do cosseno de x. Quem é, substituindo, isso aqui é o cosseno de 0. Mas quem é o cosseno de 0 grau? É 1. Pronto. Então, chegamos ao valor desse limite fundamental. Que bacana, né? Então, a gente resolveu essa situação. Olha um outro aqui bacana. Quando x tende a infinito, de e elevado a x sobre x ao quadrado. Claro que eu não posso substituir, porque isso aqui vai dar infinito sobre infinito. Infinito, olha aí, se eu substituir, vai dar infinito sobre infinito. Só que infinito sobre infinito, isso aqui é indeterminado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a regra de L'Hospital. Como? Vou só marcar aqui, eu vou derivar em cima e vou derivar embaixo. Então, eu digo aqui que isso será o limite, quando x vai para o infinito. Derivada disso é e elevado a x mesmo. Derivada disso aqui é 2x. Quando eu faço dessa maneira aqui, né, você fala assim, mas ainda vai dar infinito, porque isso aqui vai dar infinito, isso aqui também vai dar infinito. Beleza, o que eu faço agora que deu infinito? Eu aplico a regra de novo, porque é derivável. Enquanto for derivável, eu posso aplicar a regra. Então, eu vou pegar e derivar de novo em cima e embaixo. Aí, quando eu faço desta maneira, eu digo, olha, a derivada de e elevado a x é o limite de x tendendo ao infinito, de e elevado a x é e elevado a x. E 2x é 2. Opa, agora a gente já pode fazer esse limite. Não é mais indeterminado. Portanto, essa situação vai dar como resultado infinito. Não é mais determinado. Encontrei o resultado do meu limite. Então, veja o que aconteceu. Eu apliquei a regra de L'Hospital, né? Quantas vezes? 2 vezes. Apliquei em primeira, apliquei na segunda. Por que eu posso aplicar quantas vezes eu quiser? Eu só posso aplicar até enquanto ela for derivável. Se ela não for derivável, eu não posso aplicar, né? Então, se ela for se tornar uma função não contínua, ela não vai poder aplicar. Tá bom? Então, mas no caso aqui a gente vê que essas funções admitem derivadas. Então, por isso que a gente fez. Aí, quando eu cheguei no caso que já podia fazer, aqui eu posso, porque não tem restrição. Aqui eu não podia porque dava infinito em cima e infinito embaixo. Mesma coisa aqui. Mas aqui deu infinito sobre 2 é infinito. Pronto, achamos aí.